Olá pessoal, paz do Senhor. Vou deixar aqui este vídeo, com um estudo que eu creio que vai orientar muita gente, Eu creio que o Espírito Santo vai esclarecer aí muita gente, esclarecer dúvidas, Porque não é pela minha palavra, não é por mim, mas é pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Que não é por força, que não é por violência, ou seja, não é por nenhuma imposição minha ou de ninguém, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. É Ele quem convence, é Ele que vai abrir o nosso entendimento para entender a palavra, que é a palavra da verdade, que está na Bíblia Sagrada. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, Jesus disse, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que é Cristo, que é a sua palavra, A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então nós temos aqui uma bússola, um mapa, do tesouro, nosso tesouro que é Cristo, a nossa salvação, Que Jesus ele se entregou naquela cruz por nós para alcançarmos a salvação. Amém? Então, eu percebo que há muitas dúvidas, Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso que eu vou falar aqui, Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? Como saber se eu estou no caminho certo, na religião certa, enfim. Como saber, Então, nós vamos fazer esse estudo, mas não sou eu que convenço, e a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém? Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha abrir o nosso entendimento para o que está escrito na palavra de Deus. Então, o primeiro passo, aí, o primeiro ponto, que eu preciso ter em mente para eu saber se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu confessei a Jesus. Eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor se eu confessei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador e Senhor, Muitos aceitam a Jesus, como Salvador. Ele é o Salvador, Ele é o enviado de Deus para salvar, mas não aceitam a Jesus como Senhor de suas vidas. Jesus como Senhor de nossas vidas quer dizer que nós temos um dono, que Ele é o nosso dono. Amém? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos de nós mesmos, não somos donos do nosso próprio nariz. Nós pertencemos a Cristo. Amém? Ele nos comprou por bom preço, por preço de sangue na cruz do Calvário. Abre aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos aí que nós devemos confessar o Senhor e crer, Não é só falar, porque há um povo que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe, está longe de Deus, E também não é só falar, tenho Jesus no meu coração, já acredito nele já. Não é só falar que tem fé, que acredita que tem Jesus, mas tem que declarar. Nós vemos que isso é muito importante e é algo tão forte que muitas pessoas não conseguem declarar, que querem aceitar, confessar Jesus. Então nós vemos aí quão forte que é, É um ato de fé. Jesus falou que aquele que o confessa diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai, diante dos anjos, E aquele que nega ele também vai negar naquele grande dia. Então é um perigo muito grande. Nós precisamos, declarar, confessar o Senhor Jesus. Por isso, que as pessoas, após a ministração da palavra, em algum momento, as pessoas fazem esse apelo, Se tem alguém que quer
confessar Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. É um conjunto, né? Nós vemos que não é só falar e também não é só dizer que acredita, que tem fé, mas é confessar e crer, crer e confessar. Amém? Um outro ponto muito importante, né? Eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus se eu abandonei os velhos hábitos, né? Se eu sair daquela prática do erro, das coisas que não agradam ao Senhor, deixei de fazer, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Mudança por completo, né? Tudo que era velho, tudo que você fazia de errado, passou, deixa lá atrás. Deus apaga, lança no mar do esquecimento e você é uma nova pessoa. Outro ponto, então, é se eu estou vivendo em santificação, né? Que é muito importante. Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente sabe que isso é muito importante, né? A ponto da Bíblia dizer para nós que sem ela ninguém verá Deus. Então eu preciso me santificar. O que é isso? É eu viver uma vida separada, né? Me separar para Deus, consagrar a minha vida ao Senhor, viver em consagração, viver em oração, né? Em jejum e leitura da palavra, se separar para o Senhor, para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor, se consagrar ao Senhor, dizer: Senhor, a minha vida é tua, a minha alma te pertence, né? Amém? Se separar da corrupção desse mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27, lê aí na sua Bíblia, né? Muitos falam: a minha religião que é a verdadeira. É aquela religião lá que é a verdadeira. Então Tiago fala sobre isso. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então nós vemos aqui duas coisas, né? Fazer obra de caridade, ajudar os outros, né? Visitar órfãos e viúvas. Todas as religiões, né? Tem isso, fazem isso. Porém, tem uma vírgula e tem um e, né? E quer dizer que não é só ter boas obras, e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, se separar para Deus, se santificar. Então, se você está num lugar, né, numa congregação, enfim, que faz isso, né, além das boas obras, ela se separa para o Senhor, né, é exclusiva ao Senhor, a adoração é exclusiva a Ele, então está no caminho certo. Se separa do pecado, não deixa o pecado entrar, está no caminho certo. Se fujo da idolatria, é outro ponto, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz, né? Não farás imagem de escultura, nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, não é para fazer. Deus foi claro, não é para fazer. Porque a imagem de escultura que Deus está se referindo aqui é com o intuito de adoração, de veneração, de louvor, né? Não é igual a foto que a gente tira a foto e deixa lá, né, para enfeitar, para se lembrar, não é isso. Mas é com o intuito de veneração, de adoração, de louvor, né? Então, isso aí é pecado. Deus falou para não fazer e não colocar abominação dentro da nossa casa, se referindo a ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21, fala, né, filhinhos, cuidado com os ídolos, se afaste dos ídolos, né, fuja dos ídolos, se guarde dos ídolos. Então a Bíblia sempre bate nessa tecla, né, para a gente não cair aí nesse pecado de idolatria. E quando nós falamos de idolatria, também não é referente só a imagens de escultura, né? Você pode colocar aí no lugar de Deus uma pessoa, né? Então, quando a gente coloca algo ou alguém no lugar de Deus, ou iguala
a Deus, compara a Deus, coloca ali juntinho de Deus, no mesmo nível, né? Então é idolatria, é pecado. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, né, é o nome que está acima de todo nome. Fala que Ele é o nosso mediador, fala que Ele é o nosso intercessor e perante Ele toda língua confessará, né, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Amém? Não existe outro nome, né, pelo qual nós devemos ser salvos. Outro ponto, se eu anseio me batizar como Cristo se batizou, né? Em Marcos 16:16, aquele que crê e for batizado, este será salvo. Não é batizar aguinha na cabeça, batizar bebê, né? Nada disso. É o batismo bíblico. Nós vemos que Jesus, quando era criança, quando era bebezinho, os pais levaram ele ao templo para ser apresentado ao Senhor. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Na fase adulta, Cristo, o Senhor, ele desceu às águas. É o corpo todo submerso, né? É o corpo todo debaixo da água, representando a morte, né? Você deita, você levanta, né? É representando aí a morte, né? Morrer para o mundo e viver para Cristo. É uma nova vida, é um testemunho de fé, né? Que a pessoa dá no ato do batismo. Não é para a salvação, mas a Bíblia diz o quê? Que nós somos salvos pela fé. Aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus, né? Na salvação que veio ao mundo. Mas a Bíblia diz, né, que é uma ordenança de Cristo. Ele nos ensinou, é o exemplo. Nós devemos ansiar pelo batismo, o batismo bíblico, né? Aquele que crê e for batizado. Ou seja, um bebê, ele não tem a consciência de pecado, ele ainda não crê em nada. Então não tem como ser batizado. Outro ponto também, Hebreus 10:25. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Né? O dia está se aproximando, Jesus está voltando. Você precisa entrar na comunhão, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Então não deixar a sua congregação, não deixar de congregar, mas é congregar num lugar que pregue a verdade, que viva, né? Isso aqui tudo que eu estou passando para você nesse vídeo, né? Um lugar que pregue a verdade. Amém? Então você não deixar de congregar, de estar em comunhão com a igreja de Cristo. Amém? E se dou bons frutos, né? O testemunho, a pregação, levar almas ao Senhor, né? A árvore que não der bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Assim disse Jesus. Então eu preciso dar bons frutos. As obras que eu vou fazer, a caridade, né? Isso aí é consequência da minha fé. Amém? Então tá aí o vídeo, espero ter te ajudado, que o Espírito Santo tenha esclarecido, né? Então eu sei que estou fazendo a vontade de Deus, se eu confessei a Jesus, se eu abandonei os velhos hábitos, se eu estou em santificação, se eu fujo da idolatria, se eu anseio descer as águas batismais, o batismo de Cristo bíblico, se eu não deixo de congregar e se eu dou bons frutos. Amém? Fique na paz, curta esse vídeo se você gostou. Se foi útil para você, se inscreva no canal, fique conosco e até a próxima.